Olá, luso-curiosos! Bem-vindos a bordo da nossa máquina do tempo. Desta vez, o nosso destino não é um lugar, é uma época. Vamos recuar, mas recuar a sério, para conhecer os verdadeiros primeiros habitantes do que hoje chamamos Portugal. E que época, meus amigos! Esqueçam tudo o que sabem sobre Portugal. O mundo para onde vamos é diferente. É um mundo esculpido pelo gelo, bem mais frio e muito mais selvagem. Mas como é que era exatamente? É difícil imaginar, não é? Vamos tentar. Ou melhor ainda, vamos deixar que a ciência nos pinte o quadro. Primeira grande surpresa, o mapa de Portugal era completamente diferente. Pensem nisto, com imensa água do planeta congelada nos glaciares, o mar estava lá muito mais em baixo. O que isto quer dizer? Que a nossa linha de costa era muito, mas muito mais larga. Havia planícies enormes onde hoje só há oceano. Territórios inteiros que, entretanto, ficaram debaixo de água. E o ambiente era, digamos, mais intenso. Um clima bem mais frio e seco. A paisagem era de estepes, de planícies abertas com poucas florestas. E os animais, bem, os animais eram de outro calibre. Estamos a falar de cavalos selvagens, veados gigantes, auroques. Mas claro, também havia o outro lado da moeda. Leões das cavernas, hienas. Era um mundo onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Cheio de perigos, mas também cheio de oportunidades. E no meio disto tudo, quem eram as pessoas? Quem é que vivia neste cenário tão épico? Bem, está na hora de os conhecermos. Eles mesmo, os Neandertais. Foram eles os donos e senhores deste território durante, centenas de milhares de anos. Mas atenção, preparem-se para deitar por terra algumas ideias feitas. Eles não eram bem aquilo que se calhar imaginamos. Vamos lá isto então. Aquela imagem de homem das cavernas, meio estúpido, bruto, a arrastar um pau, esqueçam. Isso é um mito completo. A ciência hoje mostra-nos uma realidade muito diferente e bem mais fascinante. Os Neandertais tinham cérebros tão grandes quanto os nossos. E os corpos deles eram autênticas máquinas de sobrevivência. Robustos, poderosos, feitos para aguentar um mundo incrivelmente difícil. Eram, sem dúvida, a elite da sobrevivência. E como é que se chega a esse nível de elite? Com inteligência, claro, e com tecnologia de ponta. Sim, tecnologia de ponta. Mas da Idade da Pedra. Estamos a falar de ferramentas que eram autênticas obras de engenharia. E a estrela dessa tecnologia era o chamado método Levallois. Atenção, isto não é pegar em duas pedras e bater uma na outra ao acaso. De todo. É um processo super complexo. Exige que se pense no futuro, que se planeie, que se conheça o material a fundo. É quase como engenharia de precisão, mas em versão pré-histórica. Vejam só os passos disto. Primeiro, tinham de encontrar a pedra perfeita. Depois, começavam a prepará-la, a moldá-la, com todo o cuidado, quase como um artesão. E depois, o momento-chave. Um único golpe preciso, no sítio certo e, puf, saiu uma ferramenta já acabada. Isto é incrível porque mostra uma mente que já está a ver o produto final muito antes dele existir. E o que é que eles faziam com isto? Bem, criavam um autêntico canivete suíço da Idade da Pedra. Pontas de lança super eficazes para caçar, raspadores para tratar das peles e fazer roupa, lâminas que cortavam que eram uma maravilha, até pequenas serras, cada peça com a sua função específica. É simplesmente genial. Ora bem, com ferramentas destas, a questão que se põe é: o que é que entrava no prato? Vamos dar uma espreitadela ao menu da época. Bem, o que sempre se soube, e há imensas provas disso, é que eles eram caçadores de primeira. Caçavam em grupo animais enormes, o que, convenhamos, exige uma coragem, uma organização e uma inteligência brutais. E durante muito tempo, a história que se contava era essa. A dieta deles era basicamente carne. Mas e será que era só isso? Como tantas vezes acontece na ciência, quando pensamos que já sabemos tudo, aparece uma descoberta que baralha e volta a dar. E essa descoberta aconteceu aqui mesmo, em Portugal. E que reviravolta, luso-curiosos, aconteceu na Gruta da Figueira Brava, ali na Arrábida. Os arqueólogos descobriram algo que mudou tudo. Os Neandertais eram mariscadores. E não era de vez em quando, não. Era uma prática sistemática. Comiam caranguejos, amêijoas, peixes. Basicamente, inventaram o surf and turf uns 90 mil anos antes de se tornar chique. Portanto, vamos recapitular. Eram inteligentes, super adaptáveis, dominavam a caça em terra e a apanha no mar. Então, o que é que aconteceu? Onde é que eles foram parar? Este é talvez um dos maiores mistérios da nossa história. Porque a verdade é esta, há cerca de 40 mil anos, eles desaparecem. Puf!
deixam de existir no registro arqueológico. É um silêncio total. A grande pergunta é porquê? Claro que há teorias. Muitas. Talvez o clima tenha mudado de uma forma tão rápida e violenta que eles não se conseguiram adaptar. Talvez tenha sido a competição com os recém-chegados, os nossos antepassados diretos, os Homo sapiens. Ou, o que é mais provável, se calhar foi uma tempestade perfeita, uma combinação de vários fatores. Mas e se desaparecer não for bem a palavra certa? E se a história tiver um final diferente? A pista está aqui, neste número. 1 a 3%. O que é que isto pode significar? Significa que nós e eles tivemos filhos. Antes de se extinguirem como um grupo separado, os Neandertais e os Homo sapiens cruzaram-se. E o resultado é que hoje quase todas as pessoas fora da África têm um bocadinho de DNA Neandertal. Sim, é verdade. E é aqui que a história fica mesmo incrível. Os primeiros habitantes destas terras, eles não desapareceram por completo. O legado deles não está só nas grutas ou nas ferramentas que encontramos. Está dentro de nós, no nosso próprio ADN. Uma pequena parte daquela força, daquela incrível capacidade de sobrevivência, continua a viver, literalmente, em nós. Pensem nisso. Até à próxima, Lusocuriosos.